Já ouviu falar no Steven Wilson? É bem possível que não, mas ele tá rondando o topo das paradas europeias nas últimas semanas, disputando direto com o Ed Sheeran. E muita gente não tem ideia de onde que ele veio. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimides. Meu nome é Tavos Mata Machado e o meu Mimimi de hoje é: Steven Wilson é o artista contemporâneo mais bem sucedido que você nunca ouviu falar. Com o lançamento do seu último álbum no dia 18 de agosto, To The Bone, o músico começou a espreitar o topo das paradas de vários países da Europa, especialmente da Inglaterra. De repente, ele foi objeto de matéria no The Guardian e no Telegraph, deu entrevista no programa matutino da BBC One e até foi alvo de fake news no The Sun, tabloide inglês do pior tipo de imprensa marrom. E muita gente tá lá na Europa coçando a cabeça e se perguntando: de onde diabos veio esse cara? E por que ele tá vendendo tanto disso? Bom, acontece que eu acompanhei bastante de perto todas essas notícias, porque eu sou pessoalmente obcecado pelo Steven Wilson e com todos os projetos que ele teve envolvido. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês. 1. Por que ninguém conhecia o Steven Wilson até algumas semanas atrás? 2. Por que ele tá ficando famoso agora? E 3. Por que vale a pena conhecer um pouco melhor a obra dele? Bom, a carreira do Steven Wilson não começou por agora. Pelo contrário, sua carreira começou lá atrás, em 1991, com a sua antiga banda Porcupine Tree, que naquele ano lançou seu primeiro álbum, On The Sunday of Life. Porcupine Tree teve ativo entre 1991 e 2012, tendo passado por algumas fases distintas, mas sempre rodeando esse universo sonoro do que a gente chama de rock progressivo. Às vezes pendendo para um som mais experimental e ambient, outras vezes chegando muito próximo do que a gente chama de metal progressivo e flertando um pouco com o post-rock. E talvez essa é a chave para entender o anonimato do Steven Wilson, a sua ligação com o rock progressivo. Algumas semanas atrás, a gente lançou aqui no canal um vídeo sobre o Pink Floyd, falando também um pouco sobre o que é o rock progressivo. Vocês podem conferir o link aqui na descrição. Para poupar nosso tempo, eu não vou ficar aqui repetindo a exposição bem longa que eu já fiz naquele vídeo. Mas o que é importante entender é que o progressivo foi um gênero que teve um curto reino no mainstream lá no começo dos anos 70, com artistas como Genesis, Emerson Lake and Palmer, Yes, King Crimson e Jethro Tull, mas que em poucos anos se viu caído no ostracismo, principalmente com a chegada do punk. Depois que The Clash, Ramones e Sex Pistols começaram a ganhar as capas de revista, o rock progressivo virou uma coisa velha, careta, barroca, pretensiosa. E talvez os maiores carrascos do gênero, mais do que o próprio público, tenham sido os jornalistas de rock. Uma categoria de profissionais que começa a atingir o auge da sua influência sobre a imprensa justamente naquela época. E de fato, de tanto detonar o rock progressivo, a mídia acabou enterrando ele e nunca mais falou no assunto. Mas isso não queria dizer que o estilo estava morto. Ao longo dos anos 80, a gente pode ver a influência dele aqui e ali, inclusive com alguns artistas conseguindo um pedacinho do estrelado, como foi o caso do Rush ou do Marillion. Mas a partir dos anos 90, surge a chamada terceira onda do progressivo, centrada principalmente no chamado metal progressivo, com artistas como Dream Theater ou Queensryche. E pouco a pouco, essa cena do progressivo começa a se reestruturar. De lá pra cá, o progressivo vem tendo um crescimento bem sólido, mas longe dos holofotes. E nesse meio tempo, um dos artistas que ganhou mais influência foi justamente o Steven Wilson. Primeiramente com Porcupine Tree, depois com seus vários outros projetos, como Blackfield, Base Communion, Storm Corrosion e por fim com sua bem-sucedida carreira solo, que se tornou seu projeto principal desde que o Porcupine acabou em 2012. Na sua última turnê, do álbum Hand Cannot Erase de 2014, ele chegou a ter 2 noites esgotadas no Royal Albert Hall, a mais importante casa de show de Londres. Mas o rótulo progressivo manteve a imprensa bem calada sobre o assunto. Engraçado também pensar assim, até hoje a imprensa reflete o que é realidade ou não, né? Acho que principalmente nos modos contemporâneos de consumo de música, que eles são tão nichificados que às vezes você tem nichos gigantescos que a imprensa ignora, passa completamente batido, mas que não quer dizer que eles não são grandes, que eles não movem muito dinheiro, que eles não... Tem a ver com por que esse cara foi resgatado, que o Steven Wilson foi resgatado dessa forma, assim, né? Talvez ele começou numa coisa muito nichificada, mas devido a essa condição de distribuição, talvez ele tenha subido, não sei. Massificado. Eu acho muito legal quando a imprensa toma lado. Tipo assim, tem a questão do progressivo e o punk, e aí a imprensa tomou um lado. Total. E ponto final. Não, saiu e isso tem muito a ver com o punk, infelizmente, ser menos um surgimento natural da contracultura do que uma coisa produzida por uma estilista. Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, você fraga, que é isso, né? Não. A gente pode fazer um vídeo até sobre isso depois. Mas agora algo mudou. Lá tá ele, recebendo o título de Rei do Prog por vários veículos.
e começando a se acomodar no topo das paradas. Por que será? Bom, eu acho que é difícil apontar um único fator, mas uma coisa que eu acho que tem uma influência importante é o tipo de música que o Steven Wilson faz. Eu disse agora há pouco que o Steven Wilson orbita esse mundo do progressivo, mas a verdade é que simplesmente chamar ele de prog não faz jus a toda a complexidade da obra dele. Em várias das entrevistas recentes sobre o álbum To The Bone, o Steven Wilson tem falado um pouco sobre como que foi a educação musical dele em casa. O pai dele escutava os grandes nomes do progressivo britânico, Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, e a mãe dele escutava os grandes hits pop da época, ABBA, Peter Gabriel, Tears for Fears, e ele acabou crescendo a partir dessas duas influências. Na juventude, as mixtapes dele iam de Joy Division e Depeche Mode a Prince e Kate Bush, passando por Pink Floyd, King Crimson e Gentle Giant. Acontece que até pouco tempo, as duas influências que mais apareciam na obra dele eram o rock progressivo e o rock alternativo dos anos 80 e 90. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Porcupine Tree, eu senti que era tipo um Pink Floyd misturado com Radiohead com metal. Mas a verdade é que o pop sempre tava ali no cantinho. Álbuns do Porcupine Tree, como Light Bulb Sun e projetos paralelos, tipo Blackfield, flertavam bastante com esse formato canção, com estruturas verso, ponte e refrão, músicas de 3, 4, 5 minutos de duração. A verdade é que desde sempre o trabalho do Steven Wilson, ele é bem mais acessível do que vários dos outros artistas de rock progressivo contemporâneo. Em To The Bone, esse último álbum recém-lançado que eu falei no começo, essas influências só ficaram mais óbvias. O Steven Wilson parece ter abraçado de vez essa estética prog pop de artistas como Peter Gabriel, Prince e David Bowie. Eu acho que é justamente essa certa acessibilidade do som dele que permite ele estar conseguindo chegar num patamar que mais ninguém dessa chamada terceira onda do progressivo conseguiu chegar. Talvez o Dream Theater tenha, mas só talvez também. Eu acho que essa acessibilidade também é o que mais me atrai no som do Steven Wilson, e o motivo pelo qual eu acho que ele se destaca dentro da cena prog. A verdade é que uma das principais críticas feitas ao progressivo, aquela acusação de que ele é um estilo pretencioso, tem lá seu fundo de verdade. Principalmente essas bandas mais técnicas, tipo, sei lá, Emerson, Lake and Palmer, Dream Theater, Rick Wakeman, várias vezes acabam usando da técnica pela técnica. Eu tenho que fazer a música mais complexa, mais técnica e mais elaborada que eu consegui fazer. Isso pra mim é a definição de rock progressivo. Mas isso não é o geral do progressivo. Não, eu acho que tem artistas, tipo assim, o Dream Theater, várias vezes é isso, e pra mim, depois da saída do Portnoy, 100% é isso. Eu acho que, tipo, essas CDs de math rock, por exemplo, math rock, mathcore, total é isso, assim, eu sinto. É uma galera muito, principalmente uma galera do instrumental mais chatinho, tipo, sei lá, Malmsteen e tal. 100% é isso. O Rick Wakeman tem um pouco disso. Emerson, Lake and Palmer às vezes. Mas eu acho que não é um negócio generalizado. Tipo, Gênesis eu acho que não é isso. Assim. Agora, essa coisa de ser técnico por ser técnico é uma coisa que me incomoda, assim, tudo bem na música, mas na arte também, assim, né? Porque, por exemplo, eu sou da pintura, né? Eu tenho tido uma implicância pra quem é só virtuoso, sabe? O cara, tipo assim, consegue fazer quadros, parece uma foto. Aí teve um colega meu um dia que falou assim, legal, velho, eu tenho um monte de máquina que faz isso em 2 segundos. É justamente isso. Isso me incomoda muito, porque essa é uma concepção de arte muito de outro tempo, né? Então me incomoda essa de fazer música para fazer música difícil. Tipo, cadê música pra comunicar? O único motivo pelo qual a gente deveria fazer qualquer coisa é pra comunicar, entendeu? O que eu acho progressivo que eu mais gosto, e eu acho que o Steven Wilson ele consegue fazer muito isso, é do tipo assim, eu tenho uma gama de coisas que eu quero comunicar. E eu tenho essa gama de estratégias que eu posso usar pra comunicá-las. Por que me restringir essas 2, 3 aqui? Sejam esses acordes, sejam esses tempos, sejam esses tipos de humor, sejam esses tipos de... Se eu tenho tudo isso aqui que eu posso comunicar. Então, tipo assim, por exemplo, Gênesis. Eu acho que o Gênesis tem muita manha de fazer isso. Tipo assim, eu tenho tudo isso aqui e eu tenho esse arsenal ao meu dispor pra tecer o cenário que eu quero. Então eu vou usar de tudo que eu tenho. Por que eu vou abrir mão de uma ferramenta aqui ou outra ali? Isso eu acho que é uma coisa. Outra eu tenho todas as ferramentas aqui. Essas foram as que me tomaram mais tempo para desenvolver. Eu vou fazer uma música jogando o máximo disso aqui que eu conseguir nela. Eu acho que tem bandas progressivas que vão pros dois lados. As melhores pra mim são aquelas que buscam justamente aqueles que colocam o que a música precisa. E eles aproveitam esse repertório extenso que eles têm pra poder colocar várias coisas que eles sentem que a música precisa, saca? O som de Steven Wilson não me parece ter essa pretensão de ser o mais técnico possível. É claro, ele várias vezes apresenta sessões muito elaboradas, sessões difíceis e bem pensadas dentro das músicas. Mas eu sinto que todas essas sessões, elas nunca estão lá simplesmente por estar. E mais até do que isso,
ele não tem medo de fazer músicas simples. Baladas de 3 acordes, musiquinhas bonitinhas pra piano, músicas que chegam às vezes quase num punk rock mais visceral. E ao mesmo tempo, por outro lado, a discografia dele tá repleta de suites de 10, 15, 20 minutos, com várias mudanças de temas e passagens complexas. Mas tudo sempre parece atender à necessidade da composição. Esse trecho complexo cabe aqui? Se a resposta é sim, ele coloca. E eu acho que todos esses fatores juntos fazem dele um artista muito diferenciado dentro da música contemporânea, seja no nicho do prog, seja nesse mundo mainstream que ele tá começando a explorar agora. Otávio, eu achei que você ia falar sobre o tanto que o Steven Wilson é um encaixe perfeito pro nosso canal. Que ele é depressivo. Não. As pessoas estavam achando que Rick and Morty era triste. Não tem isso. Eu não coloquei isso no roteiro, mas é verdade. Talvez o aspecto principal das letras dele é que elas são de bad. De bad. É tipo bad. É tipo você chorar e cortar os pulsos. Ele super... E só pra não faltar, eu vou colocar aqui no final uma listinha de recomendações pra você que ainda não conhece e ficou curioso pela obra do Steven Wilson. Por mim, eu recomendaria a discografia toda, mas eu vou me concentrar aqui em 5 álbuns. Primeiro, o próprio To The Bone, lançado agora no 18 de agosto. Ele é um álbum muito bom, e justamente porque ele tem essa pegada um pouco mais pop, pode ser talvez uma boa porta de acesso pra conhecer a obra dele. Depois, meu disco favorito do Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet. Um álbum conceitual sobre as consequências da hipermedicalização psiquiátrica da juventude. Lançado em 2007, ele é uma verdadeira piscina de sentimentos. Ele é o melhor disco do mundo pra se afogar na bad. Ainda do Porcupine Tree, um disco que eu acho muito subestimado, o Up the Downstairs. Ele é o segundo álbum da banda, que na época nem era uma banda mesmo. Era só o Steven Wilson gravando quase tudo e alguns membros futuros da banda fazendo participações em algumas faixas. Lançado em 1993, ele é um disco bastante psicodélico e experimental, marcado principalmente por uma pegada um pouco mais ambient. Depois, The Raven That Refused to Sing and Other Stories. Foi o primeiro álbum dele depois que ele saiu do Porcupine. Ele já tinha lançado outros 2 álbuns solo antes do fim da banda. Provavelmente esse foi o álbum mais bem sucedido dele até então. Pra mim, esse álbum é uma excelente atualização do progressivo setentista pros tempos modernos, sendo ao mesmo tempo uma homenagem bastante óbvia, mas nada datado. E por fim, o álbum Storm Corrosion, do projeto Storm Corrosion. Esse é um projeto dele com o Michael Åkerfeldt, da banda de prog metal Opeth. Mas o som do álbum... não dá pra definir. Eu não sei falar qual que é o gênero do álbum. Não consigo. Acho que as pessoas podem lidar com isso. É bom que elas possam, porque eu não consigo mesmo. Tipo assim... eu talvez fosse descrever tipo como ambient. Mas eu acho que ambient não explica tudo que o álbum é. Tipo assim, ele é estranho. Se quiser entender melhor o que eu tô falando, assiste o clipe de Drag Ropes aqui no YouTube. O link tá na descrição. Mas bom, e você? Você já conhecia o Steven Wilson antes? O que você acha dele? Você acha que talvez a gente tá vivendo um revival do progressivo? Se por acaso já passou por essa situação de um artista que você gosta muito de repente ficar famoso? Deixa os comentários aqui embaixo pra gente seguir o papo. Não esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e conferir nosso Instagram, Facebook, Twitter. Um beijo no coração e até mais. Permanente. Celebrating all, levitating high above the clouds. Yesterday is the place where all your friends were always. Essa é a que eu recomendo, Permanente.